Marquinhos, boa noite. Boa noite. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Marquinhos, qual é a melhor observação que você faz desse jogo contra o Uberlândia? Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de me desculpar com o torcedor americano, que tentamos buscar essa classificação e claro que sabíamos da dificuldade que seria, mas eu creio que a observação não é feita só deste jogo, né? Acho que todo um contexto de competição, porque nós jogamos apenas 3 jogos com a equipe titular efetivamente, né? Que foi Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético. Em alguns jogos eu coloquei 2, coloquei 3, para que pudesse pegar ritmo, mas como um todo acho que fazer uma análise com a cabeça fria, né? Demos oportunidade a muitos garotos com idade ainda de sub-20, amadureceram durante a competição, alguns atletas precisavam que tivesse uma sequência para a gente analisar criteriosamente, né? Depois sim, acho que após esse jogo de Libertadores, sentaremos novamente, vamos rever planejamento, rever as condições para que se possa tomar as decisões cabíveis e necessárias para o decorrer da temporada, mas é ter equilíbrio, ter calma, não com a cabeça quente, né, depois de uma derrota na casa do adversário. Pergunta do Guilherme, da Rede 98. Marquinhos, na sua opinião, fazendo um balanço, onde o América errou para ficar de fora da fase final do Campeonato Estadual? Olha, nós poderíamos ter colocado os atletas a jogar as 2 competições? Poderíamos. Porém, o objetivo principal era justamente, né, nós passarmos daquele compromisso frente ao Guarani e sabíamos da dificuldade que seria e nos planejamos para isso. Haja vista que a equipe, nesses 3 jogos de Libertadores, fez excelentes 3 jogos, né, fez jogos aí competitivos, com qualidade, com oportunidade de gols. E dentro do estadual, é claro que nós oportunizamos, nós mantivemos aí praticamente o mesmo time jogando desde o primeiro jogo, né? Como eu falei, rodando alguns atletas e colocamos a equipe 3 jogos especificamente falando, para preparar para a Libertadores. Então não creio que, claro que é triste, gostaríamos de estar disputando sim a fase semifinal, mas dentro de um planejamento em que nós ainda temos um orçamento mais curto, né? Demos oportunidade aos atletas das categorias de base, a outros atletas, demos ritmo a atletas que vinham de contusões, caso do Henrique, caso do Ramires, né? 2 atletas que ficaram um bom tempo aí lesionados e parados, que precisavam dessa continuidade, precisavam dessa sequência dentro do estadual, até para que pudéssemos aí analisar e ver realmente a condição de cada um. E o Mateuzinho, num retorno de uma competição e de um futebol pouco competitivo, que é Israel, nós tínhamos que colocar também nesses jogos aí pelo estadual para que ele pudesse voltar a se adaptar-se ao futebol brasileiro. Pergunta da Rosane Meirelles, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Marquinhos, o América sem dúvida era um dos favoritos no Campeonato Mineiro. Como não deixar essa não classificação às semifinais afetar para a decisão de terça-feira, mesmo sendo uma equipe diferente? Olha, estava sendo difícil mobilizá-los para o campeonato estadual, essa é a verdade. Com muita transparência, muita clareza. Estava muito difícil de mobilizá-los para o campeonato estadual, uma vez que você entra numa competição internacional, pela primeira vez na história do clube, em que, independente, né, dos atletas, mesmo aqueles que estão jogando o campeonato estadual, eles estão focados e mirando a oportunidade na Libertadores. Então é uma situação que a gente tem que ter equilíbrio. Claro que ficamos chateados, tristes com a não participação de uma semifinal de Campeonato Mineiro, mas sabemos e o quanto é difícil, né? O quanto é complicado não estar fazendo parte desta semifinal. Mas mérito também às 4 equipes que tiveram competência para chegar a essa fase, né? Caldense e também Atlético com uma única competição específica de campeonato estadual, o Cruzeiro reformulando a sua equipe e pensando exclusivamente também no estadual para ter novamente esse ápice, né, e reerguer o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro e Copa do Brasil, com elenco em que pode escolher as peças a serem colocadas em ambas as competições, o qual disputaram até então. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter, volto a dizer, olhar os pontos positivos, ver onde erramos e dar sequência no planejamento que foi realizado lá no final da temporada passada.
Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Marquinhos, infelizmente o América está fora da fase semifinal do Campeonato Mineiro. Nos jogos em que você precisou utilizar os jogadores considerados reservas, os resultados não aconteceram. Isso te preocupa para a sequência do ano? É uma situação que nós estamos analisando, né? Como eu falei, estava difícil de mobilizá-los também para esses jogos, não é fácil. Claro que deveríamos e poderíamos ter entregado mais, né? Estar brigando pela classificação, estar dentro do G4. Perdemos pontos preciosos. Vai lembrar aquele jogo do Atlético, né? O último contra o Vila Nova e este jogo aqui contra o Uberlândia. Então, claro que a gente sente, vamos analisar posteriormente, não de cabeça quente, né? Ver os procedimentos que foram feitos, que foram realizados, aquilo que precisam ser feitos e realizados também para a sequência da temporada. Até porque estaremos disputando campeonatos simultâneos. E vai lembrar que no mês de abril, praticamente 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores ou Sul-Americana. E nós vamos estar necessitando de todo o elenco, todos os atletas. Então, se fazer necessário, colocar todos em competição para que se fizesse uma análise e aí sim saber administrar o elenco a partir de então. Uma vez que ainda estamos lutando para entrar na Libertadores. Então, não poderia arriscar em estar colocando os atletas que tiveram aí a preparação para tal competição, e aí correr o risco de perder esses atletas nessas fases, ou na fase anterior do jogo contra o Guarani, ou para esta fase no compromisso frente ao Barcelona. Pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência. Marquinhos, com a derrota de hoje e a equipe americana fora de vez da próxima fase do Mineiro, como que você analisa a ida para a disputa do troféu Inconfidência, que engloba o 5º ao 8º colocado, também já pensando na preparação do elenco visando ao Brasileirão? Perfeito. Tudo na vida, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É ruim ficar fora, sim, das semifinais do Campeonato Mineiro, que poderíamos ter uma chance de buscar um título estadual. Mas pelo lado bom, né, nós teremos aí praticamente 2 semanas e meia após o jogo do Guarani, após o jogo do Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, a partir de quarta, contando 2 semanas e meia para nos prepararmos numa intertemporada para entrarmos forte novamente nessas competições do qual eu citei no mês de abril, que seria Campeonato Brasileiro, terceira fase da Copa do Brasil e também Libertadores ou Sul-Americana. Vamos buscar Libertadores e miramos Libertadores. Então, nós teremos tempo hábil, né, para que se possa reavaliar todo um procedimento, todo um processo, né, o elenco, mas também preparar este elenco para essas competições que teremos no mês de abril. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado.